Salve, salve, meu aluno querido, você que está aí agora, clicou nesse vídeo, estava procurando alguma coisa na internet, digitou lá sintaxe, digitou X vídeos e acabou caindo aqui, seja muito bem-vindo. Agora eu vou fazer aqui uma aula, vou dar uma aula, né? Vou dar uma explicação aqui, vou fazer um favor para você, vou trazer uma aula sobre tipos de sujeito. Eu recebi milhares de mensagens, eu recebi muitos pedidos ali para que eu explicasse um pouquinho mais de análise sintática, né? Se você ainda não viu a minha primeira aula de análise sintática, por favor, vá lá na minha playlist e assista a Análise Sintática 1 para você saber o que eu estou falando. Muita gente mandou mensagem: Pablo, eu não sei, não entendo coisa nenhuma sobre tipos de sujeito, dá para você explicar um pouquinho? Yes! Vou fazer isso agora. Agora, antes de eu começar essa aula, eu já vou falar para você, quer ficar por dentro de língua portuguesa? Quer saber como estudar essa matéria de verdade? Aqui na descrição deste vídeo eu deixei um link, que é o link do meu e-book grátis, 100% gratuito, beleza? Para você clicar, baixar aí um e-book poderosíssimo para você turbinar os seus estudos e, é claro, saber como ter o melhor rendimento, duplicar, triplicar, decuplicar o seu potencial língua portuguesa, para não sofrer mais com essa matéria. Como estudar língua portuguesa? Eu baixei o e-book, tá? Você que fica pedindo informação sobre o método, se você baixar esse e-book e se cadastrar, você vai receber todas as informações sobre o método Jamilk. Beleza? Outro pedido, deixa um likezão maroto aí, faça sua inscrição no canal e, é claro, ative as notificações para você não perder as minhas aulas, cara. O que é isso? Vai perder a aula? Tá de sacanagem? Não, né? Então faça uma coisa positiva. Siga aí o professor, porque isso vai trazer resultado para você. Bora lá? Vamos estudar? Pablo, tipos de sujeito. O que eu preciso saber sobre sujeito? Nós temos 6 tipos, 6 maneiras de classificar um sujeito. Porque, muito contrariamente ao que as pessoas dizem por aí, você não é obrigado a achar o sujeito, você é obrigado a classificar o sujeito. Achar e classificar são coisas diferentes, são coisas totalmente diferentes. Então entenda, quando você souber que o sujeito é um termo da frase e basta você classificá-lo, pô, vai ficar muito mais fácil, muito mais simples, muito mais suave. Classificar o sujeito significa que você vai olhar para ele, vai identificar o verbo da oração, a partir do verbo você vai fazer uma classificação. E aí sim, quando você classificar o sujeito, tudo vai ficar mais fácil. Mas aí, Pablo, o que é que eu faço? Como é que eu classifico o sujeito? Existem 6 formas de classificar um sujeito em uma sentença. E o que eu vou fazer agora? Eu vou explicar isso aqui para você, você vai anotar no seu material. Que material, professor? Folha de papel, caderno aqui, ó, e muito esforço. Anota aí porque eu vou explicar para você nunca mais ter problemas com isso, beleza? A classificação está baseada principalmente na identificação dos núcleos de um sujeito. Então, quando eu falo para você que um sujeito é simples, você tem que entender que o sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, certo? Apenas um núcleo. E aí vem uma pergunta interessante. Pablo, o que é núcleo de sujeito? Se você, como eu, gosta de pesquisar, deve ter visto por aí muita gente falando algumas abobrinhas, tá? Pablo, eu tenho um professor que é muito engraçado, conta altas piadas, e ele me falou o seguinte: núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a palavra mais importante? Ah, é aquela que está ali no meio. Tá aí, se houver 5 palavras, como é que você vai saber? Se houver 4 palavras, 6 palavras no sujeito, como é que você vai saber? Quem disse que é a mais importante? Cara, esse é um conceito vago, meu velho. É um conceito vago. Vamos aprender. Núcleo do sujeito só pode ser 3 coisas, tá? O núcleo do sujeito pode ser um substantivo, pode ser um pronome, certo? Substantivo, pronome, ou uma expressão substantivada. Isso quer dizer, um substantivo, um pronome é uma expressão que funcione como um substantivo. Só isso é que pode ser núcleo do sujeito. Beleza? Então aqui, ó, eu vou contar os núcleos a partir dessa notação.
Isso aqui, ó, substantivo, pronome, expressão substantivada, você aprende onde? Em morfologia, a primeira parte da língua portuguesa, tá bom? O que é um sujeito composto? Ora, se o sujeito simples é aquele que possui um núcleo, evidentemente, o sujeito composto possui mais de um núcleo. Isso é óbvio. Ele possui mais de um núcleo, ou seja, mais de um substantivo, mais de um pronome ou mais de uma expressão substantivada. Ou substantivo e pronome, substantivo e expressão substantivada, ou seja, mais de um núcleo ali no meio. Isso tem que ficar claro. Pablo, o que é um sujeito oculto? Sujeito oculto é mais ou menos isso aqui, ó. Desapareci. Tá? O sujeito oculto é aquele que está escondido na sentença. Você enxerga o verbo, sabe até quem é que praticou aquela ação, de quem é aquele estado, mas não está presente ali. E aí você tem só uma saída, olhar para o verbo. E é por isso que o sujeito oculto recebe outros nomes. Ele também é chamado de desinencial. Por quê, Pablo? Porque você olha para a finaleira do verbo, que a gente chama de desinência, tá? A rapa do verbo, tá acabando ali, a desinência. Para saber o quê? Para saber qual é o referente do sujeito oculto, por isso que se chama oculto, desinencial ou elíptico. Sujeito elíptico, aquele que sofreu uma elipse, certo? Sofreu uma elipse, ele ficou escondido. Pablo, uma vez eu ouvi falar, minha professora me disse que não existe sujeito oculto. Nada a ver, velho. Aí comeu bola assim, ó, loucamente. Porque o sujeito oculto existe. Aí uma pessoa já chegou ao cúmulo de me falar: não, mas eu ouvi dizer que mudou uma regra aí e esse nome não existe mais, tá? Isso é uma besteira. Isso é uma besteira, tá? Por quê? Porque nas provas, inclusive, esse termo aparece. Então, vamos parar de reinventar a roda, rapaziada, e estudar de um jeito que traga resultado? Depois, sujeito indeterminado. O que é um sujeito indeterminado? Sujeito indeterminado é aquele cujo núcleo você não consegue determinar. E por que não consegue determinar? Porque a estrutura verbal não vai deixar. Ou seja, eu vou pegar um verbo e vou jogar na terceira pessoa do plural, sem deixar um referente ali. Você quer um exemplo? Chega lá o seu irmão e fala para sua mãe assim: mãe, quebraram o vidro ali do lado. Como assim quebraram? Quebraram. Você sabe muito bem que o safado quis dizer eu quebrei, mas ele usou um recurso de indeterminar o agente daquela ação. Quando você deixa o verbo na terceira pessoa, sem um referente expresso, o sujeito é indeterminado. Há outros casos, com verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo, mais a palavra ser, você forma um sujeito indeterminado. Então existem casos particulares. E esses são os casos que nós precisamos entender. Pablo, eu não sei o que é verbo transitivo indireto, verbo de ligação, essa parte eu me confundo completamente. Você tem que assistir a minha aula sobre classificação verbal, para você poder entender isso com bastante propriedade. Então vamos anotar? Ó, verbo na terceira pessoa do plural sem um referente. Ou, como falei, verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo acompanhado da palavra ser. Isso é o sujeito indeterminado. Já, sujeito inexistente, cara, é aquele que não existe. Mas então por que inventaram isso, Pablo? Não é que inventaram, cara. Existem algumas sentenças cujos verbos não admitem um sujeito. Por exemplo, o verbo chover, ele indica um fenômeno natural. Enquanto ele for empregado no sentido literal, do tipo choveu ontem, choverá amanhã, não existe um sujeito para essa ação. Não existe. Por isso a gente chama de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Lembra que é só para você classificar o sujeito. Cai muito em prova isso aqui. Então o que você tem que anotar? O sujeito inexistente vai ocorrer quando você tiver os chamados verbos impessoais. Tá? Verbo impessoal é aquele que não precisa de sujeito. Pablo, quero saber mais sobre verbos impessoais. Você vai para o meu vídeo chamado Verbos Impessoais. E lá você vai aprender um pouquinho mais a esse respeito. Beleza? Sujeito oracional. Velho,
tudo que você ouvir em português com o nome oracional exige uma análise mais apurada. Por quê? Porque oracional significa é uma oração, possui verbo ali dentro, certo? Possui verbo ali dentro. Sujeito oracional é aquele que funciona como uma oração. E ele tem um outro nome, tá? Como é que é o outro nome dele, professor? Presta atenção. É aquele nome que a galera não gosta de falar, que é quase impronunciável. Esse nome é Voldemort? Não. Esse nome é, olha só, oração subordinada substantiva subjetiva. No começo as pessoas ficam com medo disso aqui, mas depois de um tempo elas entendem, existe uma razão para esse nome. Esse nome é até um nome econômico se você parar para pensar na outra possibilidade de nome para o sujeito oracional. E é fácil entender, é muito simples. Aqui está um resumo sobre os tipos de sujeito. Agora, assim que eu estalar os dedos, você vai enxergar uma série de exemplos, análise dos trechos que funcionam como sujeito para você enxergar isso aqui na prática, beleza? Vamos lá então? Simbora! Então agora a gente vai aos exemplos, tá? Eu coloquei várias frases aqui para mostrar para você. Qual é o primeiro passo de toda análise sintática? Bicho, o primeiro passo, na moral, é ficar tranquilo. Aí, o segundo passo, primeiro passo, é você achar o verbo. Você não vá tentar classificar sujeito sem ter começado pelo verbo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar minha canetinha cor de sangue e vamos começar a classificar verbo por verbo. Eu tenho aqui o verbo ocorrer e aqui o verbo ocorrer. Pablo, por que você escreveu duas frases iguais? Para mostrar para você que, independentemente da posição delas aqui, a classificação vai ser a mesma, tá? Só para você entender que no português existe essa possibilidade, que a gente chama de mobilidade sintática. Aqui, o presidente e o ministro já chegaram. Eu tenho o verbo chegar, beleza? Depois eu tenho acordei cedo ontem. Acordar é o verbo, perfeito? Precisa-se de novos cientistas. Aqui eu tenho o verbo precisar. Fechou? Havia pessoas na fila. Temos o verbo haver. E aqui embaixo, é provável que Goku vença a batalha. Tranquilo? Eu tenho aqui o verbo ser conjugado, portanto a forma é o verbo ser conjugado. E eu tenho o verbo vencer. Então você viu que aqui nós temos dois verbos. Muito bem. Agora que nós já identificamos os verbos, vamos tentar classificar os tipos de sujeito, tá? Você vem para cá. Problemas ocorreram no museu. Olha que interessante. Uma das pistas legais para você tentar encontrar o sujeito é essa aqui. Você viu que o verbo está no plural? A pergunta que você tem que fazer é: por que esse verbo está no plural? Você vai pensar, pela regra lógica da língua portuguesa, é porque o verbo concorda com o sujeito, não é mesmo? Pois é isso aí. O que ocorreu no museu? Problemas. Problemas ocorreram no museu. A palavra problemas, portanto, é o sujeito, correto? Tá? Pablo, então você está me dizendo que a palavra problemas é o sujeito do verbo ocorrer porque ele está conjugando esse verbo? Isso aí, é mais uma pista, tá? Agora, como é que eu classifico esse sujeito? Pensa, quantos núcleos eu tenho aqui? Eu não tenho só problemas. Problemas é um substantivo, não é um núcleo apenas? Então eu vou dizer que este aqui é um sujeito simples. Beleza? Sujeito simples. Porque eu tenho um núcleo apenas. Na frase de baixo, eu só mudei a posição do sujeito. Eu peguei a palavra problemas e passei para cá. Ainda funciona da mesma forma, porque eu sou livre para tentar mudar a posição dos elementos e ver o resultado. Veja, ocorreram problemas no museu. Pablo, eu jurava que isso aqui ia ser objeto direto. Não, velho. Primeiro porque o verbo ocorrer é um verbo intransitivo. Aquilo que ocorre, ocorre. Ele não precisa de complemento. Então, a palavra problemas, que está aqui, da mesma maneira, ainda está conjugando o verbo ocorrer.
Significa que é o sujeito. Está aqui, é o sujeito. E nesse caso, eu tenho no plural problemas. Está aqui, ó, concordando bonitinho. E é só um substantivo. É só um núcleo. Portanto, sujeito simples. Pablo, deixa eu ver se eu entendi esse núcleo. Então, quer dizer, se eu tivesse problemas e outras coisas, eu teria um sujeito composto? É, porque daí você colocaria coisas, que é outro substantivo ali no meio. E ainda você ligaria pelo e, que é uma conjunção. Veja a frase de baixo. O presidente e o ministro já chegaram. O que eu tenho aqui é essa forma. O presidente e o ministro, tá? Tudo isso aqui forma um grupo só. Esse grupo, se você tiver um pouquinho de noção de morfologia, é formado por um artigo, o presidente, um substantivo, e uma conjunção que está somando, o outro artigo e ministro, outro substantivo. Isso significa que eu tenho o primeiro substantivo e o segundo substantivo. Lembra que eu falei que o substantivo é núcleo do sujeito? Isso significa que eu tenho quantos núcleos aqui? Tenho 2. Se eu tenho 2 núcleos do sujeito, como é que eu vou chamar esse sujeito? Vou chamar de sujeito o quê? Composto. Olha, se na sua cabeça estiver assim, entendi. Quer dizer que o sujeito vem sempre no começo da frase? Porra, meu, você acabou de comer bola aqui, ó. Expliquei isso na segunda sentença. O sujeito pode aparecer em qualquer lugar da frase. O que você precisa entender é a relação dele com o verbo. Tá vendo? Praticando a ação aqui de chegar, certo? Identificando a ação de ocorrer. Perfeito? Agora, olha a terceira sentença. Acordei cedo ontem. Você consegue identificar nessa frase qual é o sujeito? Você que está assistindo aí, esperto, fala assim, claro, ó, eu. Aí você escrever sujeito, eu. Eu vou te perguntar, que tipo de sujeito é esse? Se você me disser sujeito simples, meu, não dá. Aí você passou vergonha. Por quê? A palavra eu não está escrita aqui. Ah, Pablo, mas eu sei. Então, é justamente isso que nós chamamos de sujeito oculto. Você olhou para o acordar e viu esse acordei. Você sabe que isso é da primeira pessoa. Você sabe que isso responde imediatamente à palavra eu. Ou seja, o referente para a constituição desse sujeito é a palavra eu. Só que a palavra eu não está ali, ela está apenas como um espírito, está ali voando por trás do verbo. Isso significa que nós vamos dizer o seguinte: o sujeito deste verbo é um sujeito oculto. E também pode ser chamado de elíptico ou desinencial. Entendeu? Então aqui, ó, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto. Para ser sujeito oculto, você tem que ter essa construção. A palavra não pode estar ali, mas você tem que recuperá-la. Você tem que notá-la na construção da frase. Tudo bem? Precisa-se de novos cientistas. O que eu tenho aqui? Ah, eu tenho o verbo precisar. Cara, olha que coisa linda. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Isso é uma preposição atrelada a este verbo. Isso significa que estamos diante de um verbo transitivo indireto. Esse é o nome dele, beleza? E agora eu penso no seguinte, apareceu aqui uma palavra ser, mas muito marota. Se você observar, eu falei para você um pouquinho antes que se eu tivesse um verbo transitivo indireto mais a palavra ser, qual seria o sujeito da oração? Ele seria chamado de indeterminado, tá? Então, aqui, para esta oração, serei obrigado a dizer sujeito indeterminado. Agora eu vou provar o porquê disso. Pensa comigo. Precisa-se de novos cientistas. Você concorda comigo que alguém precisa? Concorda, né? Mas vou te perguntar, quem precisa? Você sabe? Você consegue identificar por meio dessa frase qual é o referente para o núcleo do sujeito?
Não consegue, porque ele é indeterminável. Por isso a gente chama de sujeito indeterminado. Tudo bem? Olha a frase. Havia pessoas na fila. Pablo, isso aqui é fácil. Pessoas. Pessoa é sujeito, porque é uma pessoa. Cara, que absurdo. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver, meu. O colão, ó. Tá? Não tem nada a ver. Pensa no seguinte. O verbo desta oração é o verbo haver. O verbo haver, quando for empregado significando existir, ocorrer ou acontecer, ou também indicando tempo que já passou, não deve ter sujeito. Não pode ter sujeito. Então, nesta frase, havia pessoas na fila, eu não tenho sujeito. Esta é a oração cuja classificação será oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Porque eu não posso colocar um sujeito, eu não posso colocar um ele, ela, eu não posso colocar, não é possível. Pablo, mas então o que você me diz de pessoas? Eu te digo que pessoas é o complemento do verbo haver. Porque o verbo haver é impessoal, quer dizer, não tem sujeito, mas é transitivo direto, quer dizer, tem complemento, certo? Anota isso no seu material. Eu tenho certeza de que tudo isso que você está anotando que já deu mais de uma folha, bem mais, pelo menos umas 2 folhas aí se você estiver anotando tudo. E aqui essa última frase. É possível que Goku vença a batalha. Se ele mandar um Kamehameha violento, provavelmente, tá? Mas veja, nós temos 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, quantos sujeitos eu vou caçar para classificar? 2. Eu classifico um sujeito para cada verbo. Pablo, então não vai ser sujeito composto? Não, cara. Sujeito composto são 2 núcleos ou mais para um verbo. Aqui eu tenho 2 verbos. Vamos começar pelo verbo vencer. A minha pergunta é, quem vai vencer a batalha? A resposta é Goku. Goku vença a batalha, beleza? Então, quem é o Goku? Goku é o Kakaroto Super Saiyajin do Dragon Ball. Brincadeira? Goku é o sujeito do verbo vencer. Então você coloca sujeito simples. Perfeito? Ele é o sujeito deste verbo aqui. Ah, Pablo, mas acabou aí? Claro que não, velho. Sabe nada, inocente. Vamos lá. Eu tenho que identificar o sujeito deste verbo, do verbo ser. Vamos lá. O verbo ser é um verbo de ligação. Tranquilo? Para você que não entende muito de análise sintática, eu vou dizer que a palavra provável é uma característica do sujeito. Para você que entende, eu vou falar predicativo do sujeito. Ok? Muito bem. Daí, eu vou pegar essa construção aqui, ó. Que Goku vença a batalha. Essa oração inteira. Beleza? E vou começar por aqui. Essa palavra aqui. Vai devagar, devagar, tá? Essa palavra aqui. Eu posso trocar por o qual? Eu posso escrever, é provável o qual Goku vença a batalha? Se você tiver assim, ó. Bem devagar, é porque você não está sabendo responder. Não dá. Não posso trocar esse que por o qual, tá? Porque esse que não é pronome relativo. Esse que é uma conjunção integrante. E toda vez que você tiver uma conjunção integrante, você troca por batata. Como assim, Pablo? Batata, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Mas é só para você colocar um substantivo e poder analisar. Vamos analisar? É provável batata. Ih, não consegui entender. Ué, se você não conseguir entender, você coloca na ordem direta, cara. Coloca batata aqui no início, ó. Batata é provável. Agora ficou bem mais fácil, né? Analisar. Vamos analisar? Tá aqui o verbo. Eu acabei de dizer o nome desse cara aqui, provável. Como é que é o nome? Predicativo do sujeito. Batata vai ser o quê? Pergunto. Batata vai ser o quê? Vai ser o sujeito, cara. O que é provável? Batata. Você coloca ali, ó.
sujeito. Agora veja bem, faça o caminho inverso. Batata estava no lugar de quem? Estava no lugar de que Goku vença a batalha. Isso quer dizer, velho, que toda essa frase aqui, ó, tudo isso está fazendo um papel só. Que papel? Papel de sujeito desse verbo aqui. É o que a gente vai chamar de sujeito oracional. Ou, se você preferir, oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Esse é o nome. Subjetiva por quê? Porque tem função de sujeito. Oração por quê? Porque tem verbo. Subordinada por quê? Porque desempenha uma função em relação a outra. Então, por que substantiva? Porque é a função que seria de um substantivo. A prova é que eu coloquei batata e deu certo, tá? Deu certo para classificar. Você entendeu? Você entendeu? Tranquilidade? Tá. Esses exemplos são exemplos para você testar a classificação do sujeito. Joia? Se você achou da hora, primeira coisa, faz a gentileza, comenta. Escreva da hora, com um monte de A, assim. Escreva da hora, beleza? Pode escrever tudo junto, não tem problema, não vou te corrigir. Escreva um da hora gigantão. Deixa um like aí, aquele like maroto. Faça sua inscrição no canal para você não perder as aulas. E é claro, peça quais conteúdos você gostaria de receber aqui no meu canal. Lembre-se de que lugar para você aprender língua portuguesa sem patifaria, aprender língua portuguesa de verdade, é aqui no canal do Professor Pablo. Valeu, aquele abraço, até o próximo vídeo.